Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos então à nossa primeira live do ano de 2025. Inicialmente desejar a todos vocês um excelente ano que se inicia hoje, que vocês consigam então atingir todos os objetivos que vocês tenham a nível pessoal, a nível profissional. Vocês realmente têm a oportunidade de cada vez mais ter acesso a equipamentos, conhecimentos e adicionando isso à experiência, dedicação e a vontade de vocês de conseguirem atingir mais e mais objetivos e cada vez mais altos esses objetivos. É algo que a gente deseja do fundo do coração para todos vocês a partir de hoje, nesse ano de 2025 que se inicia aí com muita garra, muita dedicação e muito pensamento positivo. Ao longo do ano de 2025 é um projeto pessoal meu, assim como é um projeto da Taira, que é minha sócia na Bravo Soluções comigo, que a nossa empresa consiga trazer para vocês mais conhecimento, mais informação a respeito de alguns itens específicos que nós temos disponíveis na Bravo Soluções, assim como eu vou estar trazendo um conteúdo um pouco mais voltado para a gestão empresarial e para como a gente analisar o negócio que nós temos, como administrar esse negócio e como então conseguir subir de nível, fazer com que a nossa empresa de prestação de serviço de limpeza atinja cada vez objetivos mais desafiadores e realizando dessa forma então todos aqueles desejos que a gente tem a nível de empresa, a nível de negócio, trazendo então essa satisfação não apenas financeira, mas também de fato uma satisfação de realização e que a gente possa ajudar as outras pessoas, não apenas os nossos funcionários, mas todos aqueles que trabalham então nesse segmento. Então o objetivo para 2025 é que a gente consiga fazer mais lives, a gente vai tentar sempre deixar essas lives salvas no feed. Quando não for possível fazer live, eu vou tentar sempre fazer um material, deixando no feed do Instagram. A gente tem um canal no YouTube, o canal da Bravo Soluções, que eu vou estar falando um pouquinho mais especificamente sobre ele, conforme aí, então as semanas e os dias vão progredindo ao longo do ano de 2025. Então, para dar então a abertura, para iniciar esse novo projeto de participação mais intensa em mídia social, principalmente iniciando aqui pelo Instagram, que é uma plataforma de grande alcance para todo mundo que trabalha na área da limpeza, a gente vai começar falando de um item bem específico da Tucker e a minha ideia é, de fato, apresentar esse item para vocês, deixar essa informação salva no feed da Bravo para que vocês consigam, sempre que necessário, rever o material, pegar informações técnicas, pegar informações de uso e pegar informações de como que esses produtos, esses equipamentos, esses materiais podem trazer vantagem para vocês na execução do trabalho do dia a dia. Eu acredito que a maioria das pessoas que conhece a Bravo e me conhece sabe que além de eu ter a oportunidade de ser proprietário da Bravo Soluções no Brasil, interagir com os limpadores a nível nacional, eu também tenho uma empresa de prestação de serviço de limpeza aqui no Canadá, onde eu utilizo todos esses equipamentos que a gente tem disponíveis para vocês no Brasil. Então a minha ideia é que eu consiga, além de trazer informações técnicas, de mostrar vantagens para vocês, explicar para vocês um pouquinho do uso que eu faço desses equipamentos e como que isso tem trazido vantagens, em alguns casos desvantagens, qual que é o melhor, qual que é o uso que talvez não seja tão indicado para cada um daqueles produtos, até porque a gente tem aumentado muito a gama, a seleção de produtos e equipamentos oferecidos para vocês no Brasil. Então, dentro desse planejamento, o primeiro item que a gente vai estar conversando hoje com vocês será uma das 3 modalidades, dos 3 tipos de escovas que a Tucker apresenta. A Tucker, rapidamente dando uma introdução para quem ainda não conhece, a Tucker é uma empresa pioneira a nível mundial na parte de fabricação de materiais, de equipamentos para limpeza com água desmineralizada. A Tucker já está no mercado aí desde 1965, apresentando então inicialmente com bastões de alumínio, utilizados para fazer a limpeza com água desmineralizada, fazendo transição também para usos de equipamentos para fazer limpeza com aspiração.
Depois introduziram então a nível mundial as máquinas, os equipamentos de água desmineralizada e já estão então aí há muitos anos desenvolvendo isso e naturalmente com esse crescimento surgiram outras situações, a necessidade de mudar de bastões de alumínio para bastões híbridos e de fibra de carbono, fazer o aprimoramento das escovas, aprimoramento dos pescoços, aprimoramento dos conectores e também aprimoramento dos equipamentos de água desmineralizada que a gente vai estar trazendo então cada vez mais para vocês. Então hoje, porque a ideia da live, galera, é que a gente tente ficar o máximo possível específico naquele item que a gente está apresentando. Eu pensei em, de fato, fazer algum material e colocar no feed, simplesmente fazer vídeos e colocar no feed para que vocês tivessem acesso, porém, acabei decidindo por fazer lives e tentar, de fato, deixar essa live salva para que vocês possam ter acesso a este material. Então, durante a live, se tiver alguém disponível, interessado em fazer pergunta, algum comentário, se tem alguém que já tem o equipamento e quiser também dar um feedback, são totalmente bem-vindos. A gente vai tentar ir conversando com as pessoas conforme isso vai surgindo, mas de fato o objetivo é tentar apresentar para vocês detalhes técnicos sobre os equipamentos e mostrar para vocês as vantagens e também mostrar aonde vocês conseguem ter acesso a eles no nosso site. Legal? Então, a Tucker, como eu falei, é uma empresa norte-americana, né? Ela fica localizada no estado do Colorado. O estado do Colorado é um estado mais ou menos ali no centro dos Estados Unidos, um pouco mais para o lado oeste em relação ao Oceano Pacífico, em direção ao Oceano Pacífico. E tem a principal cidade do estado do Colorado, se chama Denver, né? E a mais ou menos 1 hora de Denver tem uma pequena cidade chamada Castle Rock. E na cidade de Castle Rock é onde hoje a gente tem então a fábrica e a sede da Tucker. A Tucker, ao longo dos anos, sempre fabricou equipamentos nos Estados Unidos e também procurava, dentro de um valor de custo-benefício, ter fornecedores em diversos locais do mundo, que é uma prática normal para a maioria das empresas. A partir do advento do Covid, principalmente a partir do ano ali de 2020 e 2021, existiu, como muitos de nós tivemos o impacto disso, uma escassez de muitas matérias-primas originárias de diversos países. Alumínio foi uma matéria-prima que teve bastante dificuldade de ser obtida, teve restrições em relação a diferentes qualidades de plásticos, cerdas utilizadas na fabricação de escovas. Então, com o advento do Covid, a Tucker mudou muito da maneira como ela trabalha. E hoje em dia é praticamente impossível a gente ter qualquer item existente nos equipamentos da Tucker que não seja fabricado 100% nos Estados Unidos. Eventualmente ainda tem alguma parte que é feita fora dos Estados Unidos ou que eles têm estoque ainda que foi adquirido no passado e que é de fora dos Estados Unidos, mas de fato a imensa maioria de tudo aquilo que é da Tucker é montado, tem a parte de design e hoje em dia também é fabricado nos Estados Unidos. Tá legal? Então, isso aí nos leva à questão de qualidade, né? Vocês hoje têm acesso à internet, à mídia social e a um mundo de informações onde a gente tem muitas vezes a dificuldade de saber quais delas de fato são honestas, quais de fato são simplesmente propaganda. Eu recebo muita coisa aqui na minha mídia social de roupa, por exemplo, que a gente utiliza para trabalhar do lado de fora da casa, de algumas empresas que negociam no Instagram. E a gente já fez aquisições e a qualidade desses equipamentos é muito ruim. A durabilidade é pouca, muitas vezes a gente acaba não recebendo, mas o marketing ao redor disso é muito grande. Então, um dos nossos parâmetros, um dos nossos padrões na Bravo é de fato trazer as informações para vocês e sempre oferecer equipamentos com qualidade, primeiramente com qualidade, sempre tendo também a questão de garantia e da reputação dos fornecedores que nós temos na empresa hoje para vocês. Então a Tucker é isso, a Tucker é uma empresa, eu tenho o privilégio de ter um contato já há alguns anos com o dono da Tucker, uma pessoa muito engajada, o nome dele é Sean Gavin, vocês podem procurar na internet e ele também tem e-mails disponíveis no site da Tucker. Ele é uma pessoa muito engajada em inovar e inovar com qualidade, além de sempre tentar fazer equipamentos os quais se trabalha no sistema modular. Eu vou fazer uma outra live simplesmente conversando sobre sistemas modulares.
e como que esses sistemas modulares de fato têm um grande impacto positivo na atividade de limpeza, na prestação de serviço de limpeza no nosso dia a dia, como por exemplo você não precisar sempre carregar um equipamento pesado com uma bomba ou precisar carregar um equipamento onde você vai ter todos os bastões sempre conectados no equipamento. Então existe uma série de vantagens em relação ao conceito de sistemas modulares. Mas hoje o objetivo da live então é falar sobre uma das escovas específicas da Tucker, que na minha opinião hoje é a minha escova preferida pelos benefícios que ela me traz e principalmente pelos problemas que a gente evita tendo o uso dessa escova como a nossa primeira opção. Não é a única, mas hoje é a minha primeira opção aqui na prestação de serviços de limpeza de vidros, tá, galera? Então, esse dado é super importante. Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre a Tucker, a gente vai estar repetindo um pouquinho mais e sempre aí, aberto a responder quaisquer perguntas. O objetivo, então, agora aqui é apresentar para vocês esta escova da Tucker. Então, à primeira vista, possivelmente as pessoas que já conhecem as demais escovas da Tucker podem imaginar que essa escova aqui seria a escova de pelo de javali. Mas não, essa escova aqui não é escova de pelo de javali. A cor da cerda, ela lembra uma cor um pouco amarronzada, ela lembra então as cerdas de pelo de javali, porém não é. E por que essa escova aqui se tornou um sucesso desde o lançamento dela e também se tornou, no meu caso aqui, a minha escova preferida? As duas outras escovas, a gente vai ter lives específicas sobre cada uma delas, é a escova de nylon, né, e a escova de pelo de javali. Cada uma delas tem vantagens muito específicas e ao mesmo tempo elas têm algumas desvantagens, né? E eu acredito que a escova Glide, ela conseguiu unir as melhores vantagens de cada uma das escovas e também reduzir a desvantagem que cada uma das escovas de nylon e de pelo de javali oferece. Por quê? Porque no processo de fabricação das cerdas da escova, que se chama Glide, é um nome em inglês, Glide se escreve G-L-I-D-E. E numa tradução bem livre para o português, glide é deslizar, é escorregar. Então, ou seja, é se mover com facilidade. Então, a Tucker deu o nome de Glide para essa escova justamente porque ela traz a vantagem da escova de nylon, que é um deslizamento mais fácil no vidro, e a outra vantagem da escova de nylon, com as cerdas de nylon, é de fato a durabilidade, a resistência dessa escova. Então, quando a gente pensa em cerdas de nylon, a gente pensa nas principais vantagens, a durabilidade e a facilidade de ela deslizar no vidro. E quando a gente pensa nas vantagens das escovas com cerda de pelo de javali, então de fato é a questão do poder de esfregação, de remoção da sujidade no vidro, que é superior ao poder de esfregação das cerdas de nylon. Yeah, it is a great brush. It's a new product released by Tucker, as you guys already know, and it's a really great brush. And we keep showing it and telling people, hey, give it a try, and then you can decide if you like it or not. Então, essa escova, galera, quando o processo de fabricação da cerda se dá, existe uma mescla no processo de fabricação, tanto do material do pelo de javali, quanto do material de nylon. E esse processo de fabricação diferenciado permite que, então, em cada uma das cerdas, você tenha as vantagens da de nylon e da de pelo de javali, assim como você tem uma redução nas desvantagens de cada uma delas. Então, são coisas que vão lado a lado. Essa escova, a Tucker já vinha trabalhando nela no projeto de ter essa escova por algum tempo, justamente para atender essa necessidade, e graças ao esforço deles, à dedicação e aí muitos testes, eles conseguiram chegar numa escova que de fato entrega o resultado almejado. Então, na escova Glide, vocês vão ter cerdas que proporcionam um excelente poder de escovação com uma grande remoção de sujidade.
E a pergunta que eu mais recebo e eu converso com as pessoas é o seguinte: Ricardo, essa escova tem um poder de esfregação, ela é melhor para lavar o vidro do que a escova de pelo de javali? E eu falo, olha, para mim, a gente tem que ter todas as escovas. Eu tenho todas as escovas aqui no meu arsenal, assim como a gente fala sobre restauração de vidro. Não adianta a gente ter apenas um equipamento. Tem que ter várias opções de equipamento, porque cada cenário será um cenário. Então, é melhor, tem um poder de esfregação menor. Devo comprar de pelo de javali porque a Glide não vai ter um poder de esfregação tão grande? E a minha resposta para as pessoas é, então, sempre a mesma. Olha, o ideal é que você tenha as escovas, teste e veja no caso a caso, para cada situação, qual que vai funcionar melhor. Porque no final das contas, todas as escovas acabam gastando e as pessoas que trabalham na limpeza, cada limpador vai se adaptar melhor a um tipo de cerda, a um tipo de deslizamento no vidro, a um tipo de resistência. Então é importante que vocês testem. Na minha visão, a escova com cerda de pelo de javali ainda possui um poder de esfregação maior do que esta escova. Tá? Então essa é a minha opinião como alguém que trabalha limpando vidros e utilizando ambas as escovas praticamente aí todos os dias, com exceção do nosso inverno aqui. Mas, de fato, você tem uma escova aqui que tem cerdas que não possuem um poder de esfregação tão forte quanto a de pelo de javali, né? Elas são cerdas um pouco mais rígidas, porém o custo-benefício vale muito a pena nessa escova, principalmente dependendo do tipo de trabalho que vocês fizerem. Se vocês estiverem utilizando com muita frequência detergentes, se vocês estiverem eventualmente utilizando produtos mais voltados aí por uma questão similar ao cloro, que o cloro ele realmente causa danos às cerdas naturais, né, que são as de pelo de javali. A gente vai estar falando isso numa outra live. Então existem aí alguns fatores a serem considerados. Mas essa escova, a escova Glide, então possui cerdas que lhe entregam aí um poder de esfregação e remoção de sujidade muito similar às cerdas de pelo de javali. Legal? Então esse é um fato importante, é uma pergunta bastante usual que as pessoas acabam tendo e eu gostaria de deixar isso bem claro. Já em relação, por exemplo, a compararmos com a escova de nylon, a principal vantagem das cerdas de nylon é que elas são cerdas que são fabricadas através de um processo que utiliza fibra sintética, ou seja, existe uma marca muito famosa, DuPont, que fabrica uma série de coisas, dentre elas filamentos para escovas de nylon, e de fato quem utiliza, já utilizou ou conhece alguém que utilizou as escovas de nylon da Tucker, comparado com qualquer outra escova do mercado, qualquer outra marca, é impossível que alguém vai dizer que a escova de nylon da Tucker não é melhor do que qualquer outra marca que exista no mercado mundial. Tá? Eu digo isso porque eu utilizei várias marcas, diversas marcas europeias, a própria Ettore tem uma escova de nylon híbrida e tal, que a gente vai estar falando sobre ela. Utilizei escovas de todas as marcas mais conhecidas aí a nível mundial, muitas delas disponíveis no Brasil, marcas europeias, marcas australianas, tem algumas chinesas que estão entrando no mercado. Não se compara nylon com nylon o que a escova da Tucker entrega. Não só a nível de durabilidade, justamente por ser fabricada com esse nylon da marca DuPont, né, a qualidade do equipamento, do produto, né, da matéria-prima, e também a maneira como ela é, digamos, instalada na estrutura da escova. Então, você tem o nylon da Tucker sendo um nylon de altíssima durabilidade, né, assim como é um nylon que lhe dá um bom poder de esfregação e uma facilidade de deslize muito grande no vidro. Então, na escova Glide, vocês terão, em relação às cerdas de nylon, vocês têm cerdas que quando se encosta assim o dedo nela, elas parecem muito com uma cerda de nylon. Também é utilizado material da marca DuPont para essa escova e
em termos de durabilidade, se aproxima muito, mas muito mesmo da escova com cerdas de nylon apenas. Não tem a mesma durabilidade, mas é muito próximo e também possui um poder de deslize bastante próximo da escova de nylon. Então, assim como na de pelo de javali, a gente tem um poder de esfregação muito alto, na de nylon a gente tem uma durabilidade e um deslize muito grande, na Glide você vai ter um pouquinho menos do que em cada uma dessas outras escovas, porém muito próximo, trazendo então aí um excelente custo-benefício. Lembrando que as escovas Glide, justamente para que seja possibilitado um grande fluxo de água, elas sempre vêm com 4 jatos circulares, tá, pessoal? Vamos ver se a câmera consegue pegar ali dentro, ó. Vocês conseguem ver que ele é um jato redondo, né? É um orifício redondo, e isso aí então a gente chama de jato circular, e ele é utilizado para a imensa maioria aí dos trabalhos do dia a dia. Lembrando também, e a gente vai fazer uma outra live com certeza sobre isso, vidros que sofreram tratamento de hidrorrepelência, assim como vidros que eventualmente já são fabricados com uma camada de hidrorrepelência, esse tipo de jato aqui, eventualmente você tem que cuidar, porque conforme ele bate no vidro, dependendo da maneira como as gotas de água, com a pressão, com a força que elas batem no vidro, elas podem estourar, pode acabar ficando mancha. Então, esse tipo de jato aqui, ele é o jato mais comum, mais utilizado, mas tenham cuidado, muitas vezes você pode fazer a troca de 2 deles e colocar o jato cortina, né, o jato leque. E eu vou fazer lives esse ano falando sobre cada um dos jatos, as vantagens, as desvantagens, o uso e o não uso. E muitas vezes as pessoas limpam o vidro e falam, olha, ficou mancha e marca, e é justamente por causa do jato. Então, ele vem de fábrica com 4 jatos circulares, você pode mantê-los, utilizá-los, e se estiver indo muito bem, ótimo. Se for o caso, pode trocar 2 jatos, pode utilizar os jatos alternativamente ou simultaneamente. Então, perdão, existem uma série de opções em termos de jato, e aqui, né, pessoal, é relativamente simples os conectores. A água entra por esse conector em T e aí ela é distribuída para cá. Se por acaso vocês estiverem utilizando jatos cortinas e jatos circulares, você pode de fato trocar os conectores para alternar, por exemplo, se quer usar só os jatos cortina ou só os jatos circulares. Então existem opções de fazer essa troca. A escova Glide, assim como as demais escovas da Tucker e o esfregão Alpha, né, eles vêm em 2 tamanhos. Este tamanho que vocês veem aqui, né, é o tamanho padrão, 12 polegadas ou aí aproximadamente 30 centímetros, e tem a maior, que é de 18 polegadas aí, ou aproximadamente 45 centímetros. Algumas pessoas acabam me pedindo, eu não tenho aqui comigo. Algumas pessoas acabam me pedindo, Ricardo, mas o tamanho da escova, ele não é 30 centímetros ou 45, ele é 26 ou 41, alguma coisa nesse sentido. É importante, pessoal, que vocês lembrem que quando a fabricante, a Tucker, passa estes tamanhos, é em relação à área que você consegue cobrir no momento que você está fazendo a aplicação no vidro. Então, quando você coloca a escova no vidro, as cerdas elas acabam expandindo para o lado. A força que você faz na hora de fazer a esfregação, aquela força faz com que as cerdas acabem expandindo aproximadamente aí 2 centímetros para o lado no processo de esfregação. Justamente por isso que você tem então uma cobertura, uma área de 30 ou 45 centímetros, dependendo dos modelos da escova. Então, informações sobre as cerdas, bastante importante no processo de decisão. Qual é a escova que eu devo escolher? Qual é a escova que eu devo comprar? Qual é a escova que eu devo ter e utilizar mais no dia a dia? Vocês sempre vão ouvir eu falando que tenham todas. Na verdade, tenham a de nylon, tenham a de pelo de javali, tenham a Glide, tenham o esfregão Alpha. Nós temos todos esses equipamentos aqui e nós utilizamos eles diariamente alternando. Então, alguns dias a gente vai ter uma situação de trabalho que utiliza
mais um tipo de escova ou que um outro tipo de escova é similar, que é necessário, ou talvez o esfregão alfa seja mais adequado. Então a ideia é que vocês montem aí uma caixa de ferramentas bastante equipada, né? Tenham aí diferentes opções, né, dentro da caixa de ferramentas de vocês para resolverem todos os problemas, e essas escovas aí, ao longo do tempo elas acabam gastando e você tem que trocar, e aí é interessante que você já tenha aí eventualmente uma de reserva. Por exemplo, tem a escova de pelo de javali que gasta mais rápida, bem, tem a Glide, ou tem a de nylon, ou tem o esfregão alfa para poder completar o trabalho, para poder continuar então a atividade. Além disso, e eu vou falar sobre isso toda vez que eu conversar com você sobre cada uma das escovas, tá? A escova Glide, ela é uma escova que, como ela já veio, como ela foi lançada praticamente ao mesmo tempo da inovação do conector da escova no pescoço da Tucker, hoje todas as escovas que nós temos disponíveis no Brasil vêm com esse conector, e eu vou falar bastante para você sobre esse conector, justamente porque ele é um conector que traz muitas vantagens. E a gente está falando sobre esse conector aqui, que é o sistema Lockit. Já falo um pouquinho mais para vocês, e a gente vai ter um vídeo, uma live só sobre ele também. Então, resumindo, né, esta live, a escova Glide é uma escova lançada no ano de 2024, ano passado, né, pela Tucker, e ela possui cerdas, não são híbridas, tá, pessoal? Híbridas é quando você tem cerdas de nylon e cerdas de pelo de javali, né? No caso, essa aqui é uma escova que o processo de fabricação dela já contém ambos os materiais em cada uma das cerdas, tá legal? Então, essa escova vai lhe dar praticamente o melhor retorno no investimento, tanto do poder de esfregação, quanto da durabilidade e deslize no vidro. Ela vem em 30 e 45 centímetros, e você tem então os conectores aqui com os jatos circulares que podem ser alterados, e ela vem com o engate do sistema Lockit. Legal? O que é esse sistema Lockit? Para quem já tem equipamentos da Tucker, e eventualmente até de outras marcas que produzem equipamentos, existem duas roscas utilizadas, dois tipos de roscas utilizadas tradicionalmente. Essa aqui, que é uma rosca com um espaçamento menor entre cada uma das ranhuras, que se chama Euro, e essa aqui era a rosca utilizada anteriormente pela Tucker em todas as escovas, e nós temos essa rosca aqui, que se chama Acme, que ela tem um espaçamento maior entre as ranhuras. E essa aqui, então, se chama Euro. Se chama Acme. A com mais ranhuras e menor espaçamento entre as ranhuras se chama Euro. E esta aqui, e lembrando, esta aqui era a que a Tucker tinha antigamente. Então todo mundo que já tem equipamentos da Tucker pode perceber que a conexão do pescoço na escova utiliza este tipo de rosca, que é a Euro. E esta aqui é a Acme. A Acme ela é mais comumente utilizada porque ela é aquela que, por exemplo, você encontra na vassoura normal, de limpar chão no dia a dia. Muitos fabricantes de rodinhos de equipamentos tradicionais acabam tendo ou aqueles conectores de pressão ou a opção de roscas Acme também. Então, antigamente, quando você adquiria um bastão ou queria adquirir uma escova ou um pescoço, você tinha essas duas opções aqui. Esta aqui para colocar alguns acessórios que você ainda pode utilizar hoje. Aí eu vou mostrar mais para vocês quando eu fizer um vídeo sobre as ponteiras cônicas de madeira e conectores em equipamentos tradicionais de limpeza. E esta aqui. Aí a Tucker, entendendo que existiam uma série de oportunidades de melhoria, e aqui eu vou elencar talvez duas. Quando você coloca o soquete da escova aqui para prender e a gente vai rosqueando, o que acontece? Muitas vezes a escova parava numa posição que não era ideal, por exemplo assim, quando a gente queria que de fato ela parasse assim, aí a escova para assim, aí você tem que afrouxar um pouco ou você tem que apertar muito, e aí você pode acabar espanando a rosca, ou o que acontecia mais comumente, acaba quebrando ou o conector ou até mesmo o soquete. Então esse problema era um problema muito ruim, para falar a verdade, na minha opinião, como limpador, porque muitas vezes parava numa posição que a gente não queria. Uma solução que eu encontrei foi colocar fita veda rosca para aumentar
a espessura disso aqui e não precisar dar tantas voltas, mas não era algo assim ideal. E o outro problema que também existia era a troca da escova. Por exemplo, eu estou utilizando o bastão com uma escova de nylon, aí eu quero trocar por uma escova de pelo de javali. E o que acontece? Eu tenho que desrosquear, eu tenho que parar tudo e desrosquear toda a escova, rosquear a outra escova e muito possivelmente vou acabar com aquele mesmo problema de o ângulo da escova não ser o ângulo ideal. Então com essas duas oportunidades de melhoria em mente, a Tucker procurou desenvolver um sistema e acabou dando o sistema de Lockit, se escreve L-O-C-T, e é uma abreviação simples, é um jogo de palavras que parece com a palavra locked, em inglês, que é trancar, travar, que traz, nesse caso, muitas vantagens. Uma delas é realmente acelera muito o processo de troca da escova. Se vocês observarem, esta peça aqui, ela é conectada no pescoço que vem do bastão. Então, a gente tem aqui um bastão, né? E aqui a gente tem o pescoço. Eu vou fazer no outro vídeo, eu não tenho o pescoço aqui comigo, que o pessoal está trabalhando hoje e acabou levando o equipamento. Mas tem o pescoço que entra aqui e esse pescoço é conectado então a esta peça. Esta peça, ela é então uma das peças do kit Lockit, né? O kit Lockit, eu vou mostrar para vocês aqui no site, ele é um kit, é um upgrade e ele é formado por duas peças. Uma delas é essa aqui e a outra é o novo soquete, tá? Esta peça aqui, ela possui uma série de orifícios. Ó, tem 1, 2, 3 orifícios. O que esses orifícios lhe possibilitam? Que você escolha se você quer que a escova fique numa posição mais, digamos, horizontal, numa posição mais angular ou numa posição mais vertical. Então esta é uma das vantagens da mudança, da troca para esse mecanismo. Muito válida, na minha opinião, porque facilita a escolha do ângulo e facilita também, porque se vocês observarem aqui, existe um botão de pressão no soquete. Que o pessoal que trabalha com um rodinho está muito acostumado a ter esse sistema que trava, né? Então é um sistema muito legal. Então esse botão de pressão aqui, ele possui um mecanismo de travamento e liberação ali dentro e ele vai encaixar então em qualquer um desses orifícios. Então com a troca para esse sistema Lockit, você tem a facilitação da troca de um tipo de escova para outro, porque você não precisa desrosquear. Você está trabalhando com a sua escova Glide, por exemplo, agora que é uma escova de pelo de javali, simplesmente pega o pescoço do seu bastão, aperta o botão, tira essa, encaixa a outra e continua trabalhando. E também eliminou 100% o problema de a gente ter a escova não parando no ângulo que a gente quer. Se nós quisermos trabalharmos com ela na posição horizontal, é assim. Angular é assim e na vertical é assim. E isso vai ficar travado. Ela não vai se mexer. E o que acontece? É muito inconveniente quando a gente está limpando um vidro, fazendo a esfregação do vidro e a rosca não segura muito bem na escova e a escova acaba encostando numa lateral da abertura do vidro, da janela, e aí aquilo ali frouxa um pouco a escova e você não consegue botar toda aquela pressão, toda aquela força no bastão, na escova, para fazer então a remoção da sujidade. Então esse sistema Lockit de fato eliminou isso. Eu vou falar mais sobre isso na live só sobre o sistema Lockit, mas já fica então aqui a dica de que as escovas Glide, que a gente está conversando com vocês, elas vêm com esse sistema. Vocês podem então... eu não estou com o pescoço aqui, estou só aqui com ela. Então, por exemplo, se vocês colocarem nesta posição aqui, ó, prende ali em cima, a escova vai ficar numa posição horizontal. Se vocês girarem, por exemplo, aqui, ó, vocês teriam já a escova já numa posição mais angular. E a última opção que a gente tem, então, é a conexão para a posição vertical. E é muito fácil de fazer a colocação disso, porque é um botãozinho de pressão aqui, como eu falei, né? Vamos utilizar, por exemplo, aqui este orifício, que é o da posição
mais utilizada no processo de limpeza, né, que é essa posição horizontal. Você tem o orifício e o botão de alumínio, e aqui você simplesmente faz com que esse botão de alumínio vá um pouquinho para dentro e você encaixa ali e travou. Então aqui você tem, com esse mecanismo, a facilitação do uso, da troca e principalmente a certeza de que ela não vai girar, porque não tem rosca. Então você pode mexer o quanto você quiser, que ela não vai girar. Ó, ela fica presa, fica super presa, dando então a possibilidade de a gente, de fato, utilizar o bastão e gerar um grande poder de esfregação lá na ponta. E quando for necessário é só apertar o botão e fazer a retirada e, por exemplo, a troca da escova. Então, galera, este é um pouquinho mais sobre este item específico. Eu tenho, de fato, conversado com muitas pessoas, a gente fala todo dia e responde perguntas, traz informações, e a ideia é que agora a gente consiga montar no feed da Bravo uma estrutura em 2025 onde vocês consigam mais facilmente identificar aquele produto, aquele material, aquele item que vocês querem saber mais informação, e também facilita para nós que a gente pode mandar simplesmente o link por WhatsApp para vocês, vocês assistem o vídeo e tem então todas as informações. Vou ver se eu consigo tirar o celular daqui. E eu vou virar a câmera e eu vou mostrar para vocês no site da Bravo aonde vocês conseguem encontrar essa escova. Então, vamos lá. Aqui vocês, acho que seria interessante de ver, quando a gente fala de poder de deslize da escova, é nesse sentido aqui, ó. Né? Então essa escova tem um ótimo poder de deslize, ela não trava, dependendo do ângulo que você está com a escova de pelo de javali, às vezes é um pouquinho complicado, mas essa aqui então não trava, não tem nenhum problema. Lembrando, pessoal, a promoção dos 30% acabou, eu só consegui fazer a troca agora, antes de começar essa live. Então a galera que aproveitou aí os 30% de desconto que a gente tinha no site, isso se encerrou agora. E já fica aqui o alerta, vocês já verão, possivelmente ainda essa semana, um aumento de valor, né, um aumento de preço aqui em todos os itens importados, que tem uma nova importação chegando agora na semana que vem, acredito, e devido ao aumento do dólar, então a gente vai ter um aumento de preço. Então, corram, aproveitem, enquanto esse aumento ainda não está no site. Então, aqui no site da Bravo, vocês têm diversas opções para tentar achar a escova. Vocês podem colocar aqui na barra de busca, por exemplo, as letras, e depois de 3 letras já começa a aparecer as opções. Então, essa escova se chama Glide, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a Glide de 30, que é essa escova que eu estava mostrando para vocês. Tem fotos das escovas, vocês podem observar, é muito parecido, de fato, com a escova mesmo, né? E se vocês quiserem detalhes sobre a escova, aqui a gente tem uma descrição com algumas informações, os tamanhos, aonde é feita, dentre outras, e claro, isso aqui é algo que a gente está sempre procurando melhorar e evoluindo para vocês, né? Aqui tem uma informação que vem com o encaixe Locket. Então aqui no site vocês vão ter bastante informação sobre essa escova, peso, dimensões, e a gente tem deixado no site opções de pagamento bastante atrativas. Então, até 12 vezes, quando a gente não tem as ofertas, vocês continuam tendo opções de parcelamento. E para a galera que, por exemplo, tem interesse em comprar esse item, se você queria mais informações, assim, é só ler aqui, beleza, conseguir as informações, pode entrar em contato conosco pelo Instagram ou pelo WhatsApp. E aqui, se você decidiu que esse aqui é o produto que você precisa no momento, você tem a opção de escolher a quantidade, comprar, coloca seu CEP, para ver a questão de valor de frete e tudo mais, ou qualquer coisa, entre em contato conosco. Uma outra maneira que você consegue chegar nesse mesmo item é nos equipamentos de limpeza. Aqui a gente tem por ordem alfabética todos os nomes, e uma delas é escovas. Então, se você clica em escovas, vai abrir tudo aquilo que são escovas que a gente tem disponível. E naturalmente você vai ter então as escovas de nylon, o esfregão alfa, e todas as escovas que são necessárias
para o seu trabalho do dia a dia. Se você quiser comprar por marca, também tem uma outra opção. É só clicar ali por marca e aí você vai e procura, por exemplo, Tucker, que esse aqui é um item da Tucker. Aí aqui você vai ter uma lista bastante extensa de todos os itens da Tucker e pode identificar as escovas, então, a partir disso e fazer a aquisição dela ou a obtenção de maiores informações. Eu, particularmente, sempre procuro utilizar a barra de pesquisa porque facilita bastante, colocando ali não precisa nem ser todo o nome, apenas algumas letras iniciais, você consegue então ter acesso ao produto que você está procurando. Então, a gente tem aqui todas as opções que vocês precisam no site, onde vocês conseguem então de fato pegar informações sobre os produtos, sobre os equipamentos, né? E decidindo que aquele é o equipamento para você, você consegue fazer a compra ali pelo site mesmo. E a gente tem dado condições excelentes no site, descontos excelentes no site, então é uma ferramenta que vocês podem aproveitar e tirar muita vantagem de ter o uso dela no dia a dia. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo sobre a escova Tucker Glide, onde a gente explicou um pouquinho sobre as cerdas, sobre os jatos, sobre as vantagens, sobre os benefícios que vocês têm com o uso dessa escova. Legal? De novo, nessa primeira live do ano, agradeço por toda a confiança, pelo esforço. Continuem trabalhando, se dedicando, fazendo a coisa certa, né? Que vocês vão continuar cada vez crescendo mais. Podem contar comigo naquilo que vocês precisar. A gente tem aí tanto o e-mail quanto o Instagram. Muitas pessoas têm o meu contato de WhatsApp. Sempre que precisarem de alguma coisa, entrem em contato. Se estiver dentro do meu alcance, eu sempre atendo vocês com bastante rapidez, passando todas as informações que precisam. E a gente tem o nosso time da Bravo lá no Brasil para também poder dar toda a assessoria para vocês. Muito obrigado, galera. Tenham um excelente 2025 e a gente vai estar postando com certeza toda semana ou até com mais frequência. O meu objetivo é fazer lives, se der, se a gente conseguir organizar a agenda diariamente, não falando só dos produtos e equipamentos, mas também falando aí sobre gestão de negócio, oportunidades e como a gente pode melhorar nós mesmos, nós próprios, identificar na gente soluções para os problemas que muitas vezes a gente acaba pensando ou imaginando que eles estão nos outros ou estão fora de nós mesmos. Então, acompanhem o nosso Instagram, deem uma olhada no canal do YouTube da Bravo Soluções, que vai ser um ano excelente, de muitas conquistas e realizações, e podem contar com a gente para o que for preciso, tá bom? Um bom resto de dia para vocês, e até a próxima!